Então, boa noite a todo mundo que está aqui na nossa aula aberta de hoje, com presenças ilustres. Temos uma convidada externa, temos alunos, temos, né, professores assistindo hoje nossa aula síncrona. Essa aula aberta está acontecendo no dia 17 de setembro, numa aula da disciplina de tópicos especiais de mercados 2 do curso de RP. E depois vai ficar ao vivo, ou vai ficar transmitido no YouTube do curso, vai ficar, né, a gravação para quem quiser acessar. Então, quem estiver assistindo de forma assíncrona, bom dia ou boa tarde, enfim, o horário que vocês estejam nos escutando aí. Vou passar a palavra, então, para o Vitinho, que vai falar sobre o tema e o título da palestra, apresentar as nossas convidadas da noite. Não vou me demorar para que nós possamos ter aí um tempo bem agradável com as gurias que estão aqui presentes. Mais uma vez, obrigada, gurias, sejam muito bem-vindas. Eu sou a professora Poli e passo a palavra, então, agora para o Vitinho fazer a apresentação da noite. Obrigado, Poli. Obrigado, gurias, que estão aqui para conversar com a gente. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo que está aqui ao vivo com a gente, para quem vai ver depois em outros momentos, em outros horários. Antes de tudo, queria agradecer o convite, então, a presença da Bianca e da Kessia, né? Convidei primeiro a Bia para relembrar os velhos tempos de AjaxCon, quando a gente trabalhou juntos para a gente falar de comunicação institucional. E aí pensei em falar sobre captação de recursos, sobre gestão de projetos. E a Bia me veio com essa dica maravilhosa, que foi convidar a Kessia também. Então, obrigado a presença e por topar estar aqui com a gente, Kessia. A gente não se conhece, não se falou antes ainda, mas a Bia me falou muito bem de ti. Então, a gente vai te conhecer na apresentação, conhecer o teu trabalho, conhecer o trabalho da Bia também. E vamos lá, então. Vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada ou ainda não? Ainda não. Ainda não, porque eu não cliquei exatamente. Agora vocês estão conseguindo ver, certo? Agora sim, agora foi. Perfeito. Então, o tema da nossa conversa de hoje, da nossa exposição, a gente tem 1 hora para conversar, vai ser falar sobre comunicação institucional e a gestão de projetos para captar recursos, entre parênteses, captar recursos no terceiro setor, né? Que é a especialidade das gurias aí que trabalham ou já trabalharam no terceiro setor. Então, para começar, a gente vai se apresentar rapidinho. Antes de tudo, eu vou mediar essa conversa, então, esse bate-papo com a Bia e com a Kessia. Eu sou o Vitor, tenho 23 anos, sou atualmente servidor público municipal, em uma área nada a ver com a comunicação, trabalho na saúde, mas também sou produtor cultural e artístico independente, então trabalho com captação de recursos também para projetos culturais e artísticos, e sou graduando, quase formado, em relações públicas e técnico em recursos humanos. Eu vou pedir, então, para a Bia e para a Kessia se apresentarem rapidinho, por favor. Boa noite, pessoal. Eu tenho 27 anos, eu trabalho com captação de projetos, já sou formada em Ciências Contábeis, é minha primeira graduação, e a minha segunda graduação é Relações Públicas, que também já está no finalzinho, e eu finalizo no ano que vem. Atualmente, eu trabalho na Santa Casa de Porto Alegre e também trabalho como voluntária para a USP, que eles têm um projeto onde várias instituições de terceiro setor se inscrevem, então a gente... Mas isso eu explico mais pra frente. Mas é isso, sou voluntária lá também. Perfeito. Kessia? Vamos lá. Então, gente, primeiro, boa noite. Queria, de novo, agradecer o convite de vocês, né, por estar aqui, como eu falei no início, retornando a Unicinos, né, que foi minha primeira casa já, né, então já fui graduando em RP em meados de 2019, aí tranquei, aí fui para comunicação institucional, que é onde eu estou me formando agora o ano que vem. Então, agradeço muito por estar retornando para casa, né? É sempre interessante a gente poder estar fazendo esse retorno. Então, para mim, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, me apresentando muito rápido, eu sou especialista em diversidade e inclusão, também sou mentora de projetos sociais, né? Tive algumas passagens por aí que depois eu vou contar ali logo na sequência. Também sou conselheira consultiva dentro de diversidade e inclusão para o Consulado Americano, de maneira voluntária, e, como eu falei, né, sou graduanda em comunicação institucional hoje pela Uniação. Então, depois eu trago mais coisas. Perfeito. Obrigado, gurias. Presenças
de peso. Então, a gente vai falar de comunicação institucional e captação de recursos, né? Eu trouxe aqui brevemente para os desinformados, acredito que nenhum, porque a gente está cansado de ouvir sobre comunicação institucional, uma descrição que foi tirada da IA generativa do Google, porque nessa aula de tópicos especiais de mercados a gente aborda temas pulsantes e latentes no momento. Eu acho que essa questão da IA também é uma pauta interessante de se trabalhar no mercado da comunicação. Então, eu já trouxe uma descrição do que é comunicação institucional feita pela IA do Google. É uma estratégia de comunicação que tem como objetivo transmitir a mensagem e os valores de uma organização para os seus públicos de interesse. E essa estratégia ela é fundamental para instituições que precisam se destacar no mercado, solidificar sua identidade e reputação positiva para com os públicos de interesse, né? E para eventualmente captar recursos e desenvolver projetos. Geralmente ela é aplicada no terceiro setor, né? Aqui um breve resuminho também do que é o terceiro setor. É um conjunto de organizações privadas, geralmente sem fins lucrativos, que atuam em causas sociais, humanitárias e filantrópicas, né? Com o objetivo de promover o bem-estar social, cultural, ambiental e comunitário. Algumas características básicas, então, para a gente se situar e situar a comunicação dentro do terceiro setor, são de que as empresas e as organizações do terceiro setor têm geralmente estruturas básicas não governamentais, têm gestão própria, autônoma, né? Usam muita mão de obra voluntária, isso é interessante também, acho que vai ser um tópico da nossa conversa mais para frente, e podem gerar excedentes econômicos e lucro, enfim, mas não é esse o objetivo principal, né, das empresas e organizações do terceiro setor. E aí a gente vai, então, desdobrar um pouco mais a experiência das gurias, porque ficar só na teoria às vezes fica chato, e eu acho que é mais interessante a proposta também dessa conversa, é a gente entender na prática o que é a comunicação institucional, como ela é usada para captar recursos dentro do terceiro setor, e aí a gente vai trazer esses dois cases vivos, humanos, trabalhadores, que é o caso da Késia e da Bianca. Késia, então, por favor, se quiser contar mais sobre a tua experiência, sobre o teu trabalho, sobre o que tu faz, como tu faz, à vontade. Vamos lá, então. Bom, gente, eu comecei minha carreira na área social, nesse mercado social, aos 15 anos, né? Então, como vocês viram, eu tenho 24. Eu vou fazer o ano que vem 10 anos, 10 anos que eu estou nesse mercado, né? Então, eu comecei muito novinha. Eu era jovem aprendiz na época, né? E eu comecei numa associação que ajudava pessoas com câncer, né? E nisso foi muito engraçado, porque na época eu queria fazer arquitetura e urbanismo. Nada a ver com o que eu sou hoje, né? Nada a ver. E aí eu comecei a trabalhar lá, e foi 1 ano e pouco que eu fiquei lá. E eu comecei a entender qual era o meu propósito de vida, porque a arquitetura e urbanismo, depois de bastante sessão de terapia, que eu fui entender isso, né? Mas depois de entender, é que eu queria ajudar as pessoas. Eu sempre tive isso como propósito, só que eu não sabia como, né? E aí achei que na arquitetura e urbanismo ia ser algo que poderia me ajudar. E na realidade me encontrei muito na comunicação. Daí logo na sequência eu tive uma passagem muito rápida pela área comercial, e foi assim que eu entrei numa das minhas grandes experiências dentro dessa área, que foi na Dell Technologies. E aí primeiramente eu fui estagiária de impacto social no Brasil. Então a primeira experiência que eu tive foi na African, mas a primeira com captação de recursos foi sendo investidora, né? Foi representando uma empresa a ser investidora, né? Por quê? Eu trabalhava na área de responsabilidade social e eu era estagiária lá. Então, a área funciona ainda, né, com 3 frentes de trabalho, e uma delas era investimento direto, né? Então, eu fazia toda a assistência desses investimentos diretos que a Dell fazia. Então, a gente já tinha uma lógica ali de que a Dell ela tem, né, uma diretriz voltada à educação e levando tecnologia para as pessoas, é como ela devolve o lucro dela para a sociedade, né? E aí a gente era que cuidava desses investimentos. Então, todos voltados muito à educação, né? Então, a educação empreendedora, a educação profissionalizante. Tinha logo na sequência, depois que eu assumi a área, a gente fez um projeto na Amazônia, né? Que foi levado um hub de educação e saúde para dentro de uma comunidade ribeirinha a 12 horas de Manaus, né?
Então, foi bem interessante, foi um impacto bem grande naquela comunidade, né? Então, isso mostra, né, o quanto a gente pode, o quanto uma empresa pode fazer e impactar a vida de milhares de pessoas, né? No exemplo desse caso da Amazônia, a gente tinha muita gente que gostaria muito de fazer graduação, né? E aí não tinha como se deslocar, enfim, a comunidade remota não tinha como. E aí foi dentro do hub de tecnologia, né, que é um hub de educação, que as pessoas hoje elas estão se formando em graduações EAD, né? Então também a importância de ter uma graduação EAD, né, para que essas pessoas que estão remotamente elas consigam também se graduar, né? Logo na sequência depois, né, já dei um spoiler aí, né, que eu cuidei desse investimento, né, então depois de 1 ano e meio quase de estágio, eu fui líder de impacto social no Brasil na Dell. Então eu assumi a área, eu assumi aos 21. Então foi um grande desafio, assim, né, porque primeiro eu disse, meu Deus do céu, que loucura, eu acho que tá todo mundo ficando maluco dentro dessa empresa, né, dar com uma garota de 21 anos uma área para liderar, acho que vocês ficaram doidos. Mas tudo bem, vamos lá, vamos ver o que se vai rolar mesmo. E deu muito certo, fiquei 2 anos lá, né, cuidava de todos esses investimentos diretos, também cuidava do voluntariado comunitário, a Dell tem 5 sedes no Brasil, e eu cuidava das 5 sedes, né? Então eram quase são 4 mil funcionários, né, na operação no Brasil, eu cuidava de 2 mil voluntários, né? Então era gente pra caramba, tinha eu e mais uma pessoa, né? Mas foi um desafio tanto, e também a gente tinha uma parte de relacionamento institucional também, né? Então a gente fazia essa todo esse relacionamento externo, né? Então a galera, enfim, nos procurava de N fatores, né? Porque como as pessoas veem uma empresa de tecnologia, né? Prontamente eles vão me dar um computador, mas não é bem assim que funciona, né? Tinha todo um processo para que a gente pudesse fazer uma doação de computador e não tinha computador disponível para a gente fazer doação, né? Então era um grande processo, né? Então, para mim, ali foi uma grande escola de como investir, né? Onde investir, eu conheci várias instituições, né? Eu queria ajudar todo mundo, né? Eu queria fazer assim, eu vou ajudar todo mundo, eu vou fazer todo mundo, não sei o que, até que um dia, né? Eu cheguei em casa super frustrada, dizendo assim, caramba, eu não consigo ajudar, e não sei o que, E aí foi o primeiro estalinho que eu tive de, eu não vou mudar o mundo, né? Eu vou mudar um pedaço daquilo que dá aqui, né? No que eu consigo ver e no que eu consigo fazer, mas mudar o mundo não vai dar, né? E foi uma frustração, mas ao mesmo tempo foi um acalento para mim, porque daí também tirei 10 pessoas de cima do meu ombro, né? Mas enfim. E aí, eu entendi, em 2023, o ano passado, entendi que eu tinha que ir para uma nova etapa da minha carreira, né? E eu tinha que arriscar, né? Tinha que chegar nesse momento. E aí foi aonde eu tracei uma meta de, lançar uma consultoria, né, de diversidade e inclusão, e 2, ir para o terceiro setor para conhecer como é que funciona a operação do outro lado. Então, eu sabia como é que funcionava como investidor, também soube como é que era ser beneficiária de um projeto social, né? Porque em 2016 eu fui beneficiária de um projeto chamado Minha Empresa, da Junior Achievement. E aí eu queria ter a terceira experiência, que era eu brinco no pega para capar mesmo, na galera que realmente dá o sangue para conseguir manter as instituições sem fins lucrativos aqui, né? E eu disse, bom, agora vamos embora. E aí eu tive a primeira experiência 2 meses depois que eu saí da Dell, foi na Junior Achievement, fiquei 6 meses lá e fui gestora de projetos e também participei da captação de alguns recursos deles, né? E aí foi aonde eu comecei a entender na prática como é que isso funcionava, né? Então foi aonde eu entendi muito, porque como na Dell eu não podia mexer com leis de incentivo,
né? Eu não tinha tanto conhecimento. Tinha, no geral, mas não tinha tanto conhecimento de como é que ele funcionava na prática. Mas foi ali que eu comecei a entender o que eram as leis de incentivo, como é que elas funcionavam, como é que a gente poderia fazer com que as empresas doassem o seu imposto de renda, enfim, e também pessoas físicas, como é que elas poderiam fazer. Então, ali foi aonde o pulo do gato, assim, que eu comecei a entender na prática a coisa. Então, eu digo muito, assim, experiência, né, ela é fundamental para que tu consiga ter esses vários aprendizados. E aí, logo em seguida, né, a gente finalizou o nosso contrato, né, eu tinha um contrato de 6 meses com eles, e aí eu recebi uma proposta de ir para a CUFA, fazendo outra coisa, mas também participando dessa captação de recursos, que era ser coordenadora de comunicação. Então, eu cuidava das redes sociais da CUFA, né, mas também participava muito dessa captação, né, porque o time era muito enxuto, então, e no terceiro setor é assim, galera, vai ali, faz aqui, faz uma coisa, faz outra, e de tudo um pouquinho, e vamos embora, né? Tu tem um cargo, mas não quer dizer que aquele cargo vai ser colocado ali na prática. Na teoria ele está ali, mas na prática o que acontece dia a dia é que a gente vai pegando e vai fazendo um pouquinho de tudo. Daqui a pouco a gente já está fazendo um cerimonial e protocolo do nada, daqui a pouco mais a gente já está lá conversando com o governador de não sei o que para conseguir captar recurso de não sei o que, daqui a pouco tu está conversando com o deputado de não sei o que lá, é assim. E daqui a pouco tu está fazendo um post no Instagram. É isso, né? E na CUFA foi muito esse lugar, né? E na CUFA eu consegui ter uma experiência dentro do primeiro setor. Como é que eu captava recurso dentro do primeiro setor? E aí foi loucura, assim, né? E daí eu adentrei em um lugar mais profundo, né? Então, para mim foi de grande aprendizado, né? E eu entendo que isso me fez uma profissional muito melhor, né? Então, hoje consigo escolher, entender, agora tá, beleza, agora eu sei como é que funciona a operação toda. Agora, para onde eu vou focar, sabe? E até mesmo muitas instituições me procuram, né? Com esse olhar de empresa, né? De business, do tipo, tá, mas como é que eu vou conseguir captar o recurso de empresa tal, né? Como é que eu vou fazer isso rolar, né? E para mim é muito importante poder fazer esse cross, porque muitas das vezes as pessoas que estão lá dentro do terceiro setor não têm essa visão, né? Então, e isso é muito fundamental, gente. É estratégico, né? Porque a empresa se interessa mais, as coisas funcionam melhor, né? Tem uma diferença muito grande entre a gente receber uma proposta que pode ser muito interessante aos nossos olhos e a gente vai mostrar para os executivos e eles vão querer abraçar, do que propriamente uma outra proposta que vai vir assim. E aí eu vou deixar para depois, né? Então, enfim, a gente vai falando ao longo do papo, mas essa estratégia é muito importante para a gente poder estar, enfim, né, tendo o nosso objetivo alcançado dentro dessa captação de recursos, né? Deixa eu ver o que mais que eu não terminei ali. Tá. Eu também, como eu falei, né, sou integrante do Conselho Consultivo da Diversity League, ali eu tive muitos contatos, e aí é outra coisa que eu também trago muito, né? Relacionamento dentro desse setor, né, ele é muito, 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 muito importante, né? Tu conseguir te relacionar bem com essas pessoas, tu conseguir entender como é que funciona tudo, como funciona na prática, e tu ter acesso a esses espaços, meio caminho andado. O consulado americano, eles têm vários editais, né, voltados à captação de recursos de vários projetos, então, e era uma coisa que a gente não sabia, 2 anos, 3 anos atrás, quando eu entrei no conselho, eu não sabia. E para mim, nossa, porque a gente já ajudou de instituição por aí que já, né, que enfim conseguiu escrever projeto e enviar para o consulado, foi bem importante. Esse é um serviço voluntário que eu faço. E também sou mentora do Centro de Oportunidades na Mário Quintana, que é um centro voltado a oportunidades dentro do mercado de trabalho para a comunidade do Mário Quintana, né? Se alguém não estiver em Porto Alegre, fica na zona leste de Porto Alegre. Aqui na Zona Leste. Então, basicamente é isso, assim, né? A grande experiência que eu tive dentro
dentro desse lugar foi de suma importância para eu poder também estar hoje, por vezes, sendo acionada e conseguir orientar da melhor maneira possível para a gente conseguir um êxito na estratégia dessa captação desse recurso. Perfeito, obrigado, Kessia. Anotei algumas coisas bem interessantes do que tu falou aqui. E aí vamos abrir, antes da gente passar para a Bianca, a gente abre um momento de bate-papo aqui, pode ser, com algumas questões que eu levantei para a gente trocar essa ideia. Bia também fica bem à vontade para responder. Eu ia te perguntar primeiro uma coisa que eu acho que tu já respondeu na tua própria fala mesmo, sobre como foi esse processo, se foi muito impactante para ti migrar de uma empresa que era privada, enfim, a Dell, uma empresa gigante, que tinha um setor de impacto social, mas ela não necessariamente era uma empresa do terceiro setor que trabalhava com causas, enfim, humanitárias, educativas e afins, né? E aí, como é que foi esse processo? Acho que tu conseguiu responder no decorrer, assim, de que foi interessante para ti também passar por cada um dos lados, né? Primeiro, segundo, terceiro setor, ser beneficiário, enfim, de projetos também. Acho que isso é muito importante para a gente se colocar, entender também depois quando a gente for se relacionar com os outros públicos, né? Entender as necessidades desses outros públicos, afinal a gente já teve do outro lado também. E aí tu falaste também que é um trabalho, quando tu trabalha com comunicação institucional, com captação de recursos, que é puramente de relacionamento, né? É de manter relacionamento, de construir relacionamento, manter ele. E eu queria te perguntar como tu mantinha esses relacionamentos. Qual é o cerne, qual é a essência que tu tem que ter numa estratégia para manter relacionamentos que vão estar passando recursos que fazem tua empresa, teu setor estar existindo, sabe? Quais as principais necessidades para manter esses relacionamentos? Vamos lá. Bom, é uma baita pergunta, né? Mas a primeira coisa que eu fazia, né, era trocar meu WhatsApp, né? Então eu sempre deixava meu WhatsApp muito à mão, né? E aí a gente ficava nessa troca, né? Mas principalmente o meu início, né, de relacionamento, né, foi muito de responder todas as solicitações que eu recebia através desse relacionamento institucional, que era a terceira frente de trabalho que eu tinha, né? E aí foi nessa galera que eu comecei a conhecer, né, melhor. E aí a gente trocava o WhatsApp, a gente trocava LinkedIn, né? E aí a gente ia se acompanhando, né? Eu acho que é mantendo esse contato, assim, né? Oi, fulano, tudo bom? Olha só, tem uma coisa interessante aqui que poderia te ajudar, né? Ou, oi, Beltrano, tudo bom? Olha só, eu queria entender um pouco mais sobre o teu projeto, sabe? Sempre estou em contato com essas pessoas, né? Eu brinco muito que networking é tu ter o telefone da pessoa. Relacionamento é tu mandar uma mensagem e até foi o Guilherme Alves que falou isso no livro dele, né? Do manual do manual do RP. E aí foi muito engraçado, porque ele diz assim: relacionamento é tu mandar uma mensagem para dizer assim: oi, fulano, tudo bom? Como é que tu tá? Eu preciso de tal coisa. E o fulano responder. Né? E dizer assim: claro, eu te ajudo. E aí a coisa acontece. Né? Então, eu acho que é muito isso: é marcar essa relação, manter ela da melhor maneira possível, né? Não vai precisar ficar 1000 anos chamando a pessoa, enchendo o saco da pessoa, né? Mas que tu possa fazer esse movimento assim: olha, eu queria te mostrar um negócio, né? Quando eu estava sentada do outro lado, né, onde eu era investidora, né, a galera muito me mandava mensagem: olha só, tá acontecendo isso, tá acontecendo esse evento tal, ou chamava daqui a pouco mais para ser jurada de não sei o quê. Então, né, manter essa relação ela é muito importante. Acho que é importante também ter essa dinâmica de troca em rede mesmo, né? Não só na rede digital, social, mas eventos, enfim, tá sempre mantendo esse tipo de... Até depois, quando a Bia falar, eu já me antecipo e sei que ela trabalhando na Santa Casa, trabalham muito com eventos, como estratégia também de relacionamento, né? Mas manter essas redes sempre ativas, assim, não sendo chato de enviar muitas mensagens, mas de estar sempre, constantemente organizando eventos sociais onde acontece networking, né? Outra questão também que eu queria te perguntar, Kessia, é sobre priorizar. O que tu prioriza no teu trabalho? Por quê? Porque quando a gente trabalha com captação de recursos, a gente está trabalhando com captação de recursos para diversos projetos, certo? Nunca é um só, essa é a realidade. A gente está sempre com 1000 coisas para fazer e para desenvolver com esse dinheiro que a gente capta. A captação de recursos, tu participava a escolha do recurso que ia ser priorizado? Tu participava
dessa decisão, assim, como é que funcionava? A gente, na época que eu estava na Dell, né, eu tinha já 5 projetos pré-estabelecidos, né? Então, esses 5 projetos pré-estabelecidos, eles já tinham o investimento deles, né? Então, o que acontecia era, o gerente da América Latina chegava em mim, né, e dizia, olha, Cassie, para o Brasil a gente vai ter disponível tal coisa, né, tal valor, e ele vai ser distribuído para os 5 projetos. Tem algum projeto que nesse meio tempo tu entende que poderia ser avaliado para ganhar investimento? E aí eu dizia sim ou não, né? E aí, ao longo do ano, né, eu ia conversando com essas pessoas, né? Ou até mesmo chegavam solicitações dos executivos, né? Então, uma vez chegou uma instituição que a gente gostaria de trabalhar, mas aí foi acelerado por conta de que o executivo chegou com a apresentação, já chegou com as pessoas e a gente já foi conversando e acho que, se não me engano, logo que eu saí, a parceria foi concretada, né? Então, eu entendo muito que essa decisão nossa, né, quando, daí trazendo esse olhar, eu vou deixar muito para o olhar de quem capta para a Bianca, né, mas quem está com o investimento ali na mão, né, a gente olha muito para o impacto que isso vai causar na vida das pessoas, né, qual é a dimensão disso, quantas pessoas vão ser atingidas por isso, né, mas principalmente o valor em termos de lá na ponta, tá, beleza, a gente, enfim, captou recurso, a gente está dando recurso para a educação profissionalizante, né? E aí esse curso vai ser voltado, era um curso de programação web, uma das frentes de trabalho era um curso de programação web. E aí a gente diz assim, tá, qual é o impacto disso? O impacto é esse, beleza. Tá, e como é que essa pessoa vai ser empregada? A gente também tinha um trabalho de também trazer isso, um pouco de responsabilidade para nós, de dizer assim, tá, mas e aí, né? Pelo nosso lado, a gente está falando de programação, está falando de web, a gente está falando de tecnologia, a gente pode botar para nós. O que a gente pode fazer aqui? Né? E aí, hoje, até eles têm um projeto que participei também da troca, que foi um projeto voltado a jovens aprendizes, né? Os jovens aprendizes ficavam, eles não iam para a empresa, né? E aí a gente conseguiu colocar o que eles vão para a empresa, aprendam, enfim. Então, foi bem interessante. Então, é o nível de impacto disso, né? Então, eu acho que é muito mostrar relevância para essas pessoas, né, que estão à frente dessas áreas, né? O quanto aquele projeto vai ser importante também para o negócio. Querendo ou não, a gente tem que falar de business, né? Então, apesar né, a área social, a gente tem muito essa coisa de não falar do business, mas a gente precisa, né? Então, porque ela sobrevive dessa forma. Então, eu entendo muito que, assim, quando a gente for falar de captadores, né, precisa ser olhado, precisa ter esse olhar de, tá, como é que eu vou ajudar essa empresa a atingir os seus objetivos de desenvolvimento sustentável ou código de cultura, como é que eu vou colocar isso, né, de uma tamanha relevância que eles vão emplacar o projeto enfim, né, a gente vai conseguir ter esse recurso com a gente, né? Então, e eu participava muito de investimento direto, né? Então, passava muito pela nossa peneira, né? E a gente ficava acompanhando o projeto o ano inteiro, tá? A gente era muito chato. Trabalhar com projetos é sempre assim, né? Milhares de agendas, projetos que duram anos, meses, e vai vindo mais e mais e mais. Antes de passar para a Bia, então, eu queria te fazer uma última indagação, Kessia, sobre como se posicionar institucionalmente via redes sociais. Tu falaste que teve essa experiência na CUFA, né, como gestora de comunicação, perdão, certo? Uhum. Porque quando a gente trabalha com captação de recursos, existem vários públicos que estão envolvidos, né? Tá quem está fazendo repasse, tá a empresa, enfim. E tem também o público externo que está consumindo aquele conteúdo que é de interesse social. Então também existe uma questão de prestação de contas, entre aspas, né? Não sei, parou de compartilhar, gente? Não sei se... Parou. Tá, deixa eu compartilhar de novo. Eu parei para ver vocês. Ah, perfeito. Então seguimos.
mas existe também essa questão de prestação de contas públicas mesmo, né, do que está sendo feito, da onde está vindo esse dinheiro, para onde está indo. Eu queria saber contigo como é que tu fazia isso na CUFA especificamente, como é que tu expunha isso, qual estratégia tu utilizava nas redes sociais para prestar as contas públicas, da onde vinha o dinheiro, para que estava indo, como estava sendo usado, para onde estava sendo destinado. Show. Muito eu usava de vídeos, fotos, né, com atividades daquele projeto, né. E aí também, se havia um acordo entre a parceria de que a gente tinha que mencioná-los, a gente também mencionava, né. Ou também, de forma indireta, a gente também trazia isso para dentro do post, né. Mas eu acho que a parte fundamental é mostrar que o trabalho está acontecendo, né? Não é pegar, deixar a rede social lá cheia de teia de aranha e achar que está tudo lindo e maravilhoso, que a coisa está acontecendo. Não, né? Eu acho que é mostrar trabalho, né? É mostrar que estão se reunindo para fazer as reuniões voltadas ao projeto, né? Que o projeto está acontecendo, que as atividades do projeto estão em prática, né? E isso dá muita validação, né? Porque a gente diz, opa, né? A coisa está acontecendo. Eu já também, de um outro lado, também já participei de uma empresa que era completamente low profile, que era a Dell, né? Então, o que acontecia é que eles nos mandavam muitas fotos, né? E aí a gente colocava nas nossas redes internas, né? Toda a nossa comunicação interna. Mas a gente mandava para eles também, dizendo, a gente também está mostrando o que vocês estão fazendo para o pessoal, porque o pessoal nos cobra, porque eles fazem um voluntariado comunitário, né? Então a galera queria saber também o que estava rolando dentro dos projetos, né? E aí a gente fazia toda a comunicação interna para que aquilo acontecesse, né? Então eu acho que é muito isso, assim. As fotos nada mais são do que o resultado do que está acontecendo com aquele recurso, né? Então, mostrar isso é muito importante, né? E também acho que não mostrar de qualquer jeito, né? Colocar uma foto ali e dizer, isso aí, deu, pronto, acabou, né? Porque daí eu posso usar aquela foto 1000 vezes, né? É fazer algo de qualidade, sabe? É mostrar dia a dia, né? Porque às vezes o feed tá tão lotado, cheio de informação, às vezes 2, 3 stories mostrando o que tá rolando, né? O que tá acontecendo ali, cara, já ajuda meio século de coisas, sabe? Então a gente já consegue ter um norte do que tá pegando. Né? Perfeito. Obrigado, Kessia. Eu acho que essa pergunta também é importante, porque a gente fala, às vezes, do trabalho de captação de recursos, de gestão de projetos, e esquece bastante da prestação de contas, né, que é uma parte essencial para garantir que os próximos recursos sejam captados também. Gostei muito da tua resposta, agradeço tuas palavras. Agora vamos passar para a Bia, falar um pouquinho, vou compartilhar de novo aqui. E aí a gente segue essa conversa. Bia, à vontade. Então, né, a captação na Santa Casa de Porto Alegre, ela é bem ampla, porque são 9 hospitais, então tem que manter aqueles 9 hospitais em pé e com equipamentos eficientes, novos, e é isso que a captação busca hoje. A captação ela é feita para investimento ali na instituição. Então, todo o custeio, ele é pago pelo SUS. Então, não quer dizer que a pessoa vai ser atendida e o dinheiro da doação, ou, enfim, de alguma dessas parcerias que eu vou citar depois, vai pagar a consulta. Mas ele ajudou a comprar aquele equipamento. E é um dos motivos da gente ser o 5º maior hospital do país e o primeiro do Rio Grande do Sul. A gente recebe pessoas de todo o estado e essas pessoas, elas vêm para fazer cirurgias, para fazer exames que só tem lá, com equipamentos que só tem ali, e sim, 90% deles foram comprados com esse incentivo, né? Então, a gente consegue equipar os hospitais somente com os projetos sociais. Então, agora falando de quais são as formas de captação. Uma das formas de captação são as com o governo. Então, a gente trabalha com relacionamento governamental.
Então, a gente tem os convênios com a Secretaria da Saúde. Então, a Secretaria Estadual da Saúde, ela tem alguns projetos que são voltados para melhorias do Estado. São aqueles quando vocês vê as plaquinhas verdes na rua, sabe? Aquele é um recurso extra, um recurso extraordinário, que é feito um projeto para poder liberar aquele recurso. Então, as obras que tem acontecendo agora são 4 obras. Então, 4 obras que foi criado um projeto. Esse projeto foi aceito lá, foi passar por várias fases, e depois de aceito, a secretaria ela faz o repasse, então a gente consegue executar a obra e fazer a melhoria naquele espaço. Um outro ponto que a gente tem, que também envolve bastante o governo, são as emendas parlamentares. Elas são feitas sempre com os vereadores na esfera municipal, depois tem com os deputados estaduais, com os deputados federais e os senadores. A proposta ela é sempre enviada antes para esse parlamentar, explicando para ele quais são as demandas que a instituição tem. No nosso caso, da Santa Casa, é sempre equipamentos, né? Então, a gente sempre busca recurso para fazer novos equipamentos. Quando a gente tem uma UTI neonatal, a gente precisa ter berços aquecidos, a gente precisa ter aqueles equipamentos que servem para o bebê ter banho de luz, e diversos outros. Quando a gente fala em atendimento para cardio, a gente sabe que precisa de marca-passo externo, precisa de eletro. Então, a gente consegue fazer sempre um projeto específico com esses equipamentos para solicitar o apoio dos políticos, né? Então, eles verificam qual o valor que eles vão ter disponível e fazem o repasse. Alguns, normalmente de vereadores, têm uma verba um pouquinho menor, então eles conseguem fazer a destinação de imposto com poucos, né, com poucos equipamentos, mas aí quando a gente fala em deputados federais, eles têm um recurso bem maior, então eles conseguem fazer uma destinação de emenda maior. Quando a emenda funciona no município de Porto Alegre, ela tem que passar pela Secretaria Municipal. Então, tem todo um trâmite que é feito internamente com o município, e já quando é federal, tem todo um trâmite com o Ministério da Saúde também, que daí eles têm um sistema que é feito todo o cadastro de quais são seus equipamentos, e depois as compras são feitas por licitação, principalmente por questão de transparência, de conseguir comprar com o menor preço, conseguir fazer daquele recurso ser bem aproveitado. E depois, ali no terceiro tópico, a gente tem as leis de incentivo fiscal, que é quando a empresa ou a pessoa física, ela pode fazer a destinação do seu imposto de renda para um projeto. Quando uma empresa ela decide apoiar um projeto, ela gosta de ver, então, foi o que a Kézia falou, né? A questão do impacto, quais vão ser os beneficiados, qual que é o público-alvo. Então, a ideia é conseguir fazer projetos que encantem essas pessoas. Então, sempre quando a gente faz o nosso imposto de renda e faz ele por declaração completa, a gente consegue destinar os 6%. E daí os projetos que tem hoje na instituição são para a FUNCriança, para o Hospital da Criança Santo Antônio. Depois tem o do Fundo do Idoso, que daí temos todos os hospitais, mas o foco maior é o Hospital Santa Clara mesmo, que é o hospital que mais tem atendimento SUS. E temos também o projeto da cultura, porque na Santa Casa a gente tem um museu, que é um museu que conta a história da Santa Casa, a história da saúde no Rio Grande do Sul também, porque parte da instituição e da história se complementa, né? São 221 anos, então é muito tempo, tem um acervo muito grande. Então, os projetos da cultura, eles também ajudam a apoiar aquele espaço, para que as pessoas possam ter, além dos festivais, das peças de teatro, o acervo também tenha recurso para manter os seus profissionais, manter toda a questão da história que existe lá. Depois,
a gente também tem a captação por parcerias empresariais. Então, são os trocos. Sabe quando tu vai na Panvel, que daí, gostaria de fazer uma doação do seu troco? Sim, digam sim. Digam sim, doe para a instituição que a Panvel estiver. Porque cada Panvel, né, ela tem, às vezes, a sua instituição. Tu vai numa Panvel, ela vai dizer para Santa Casa. Tu pode ir em outra, ela vai dizer para outro hospital. E tá tudo bem, porque o importante é colocar esse troco. Às vezes a gente pensa, mas só 50 centavos. Mas ano passado, a Santa Casa recebeu de trocos da Panvel 500 mil reais. E assim, foi um super dinheiro. A gente já tinha feito trocos de 200, 300, mas 500 foi realmente o que a gente ficou muito feliz de conseguir arrecadar. Já estão sendo feitos projetos e no futuro, em breve, né, a gente acredita que até o ano que vem, esses projetos sejam finalizados e a gente possa já mostrar, né, fazer uma prestação de contas do que foi comprado com esse troco, de quais reformas foram feitas. Também com parceria empresarial, a gente tem com a rodoviária também, que é a Vepo, então a empresa Vepo da rodoviária de Porto Alegre também oferece essa opção de troco. Tem ainda uma questão que eu realmente posso falar, que falta a comunicação institucional, talvez até dentro da Vepo, para eles conseguirem engajar mais os funcionários deles, ter mais uma comunicação interna, que é uma coisa que na Panvel acho que já está tão na cultura, né? Já faz parte da cultura de todo funcionário saber daquele troco, saber como funciona. E daí, em outras instituições, tanto a Vepo quanto outras que eu sei que fazem troco para outras instituições, falta aumentar essa cultura. A gente teve também o projeto da Biofílico, que é quando uma empresa ela faz uma parte mais voluntária, assim. Então, ela não dá o dinheiro, mas ela faz um projeto. Nesse caso da Biofílico, eles fizeram um projeto de arquitetura que envolvia várias pessoas que eram voluntárias e também participavam de um curso, onde elas conseguiram entregar esse projeto. E também, em parceria empresarial, a gente teve a Unicinos diversas vezes, a professora Bia tá aí, que teve a gente parceria com a cadeira de fotografia, a gente fez depois parceria com a equipe mais de jornalismo, que daí era de foto, mas não era só a turma de fotografia. Já fizemos parceria também com a turma da Thaís, a nossa coordenadora de RP, onde eles fizeram um planejamento de comunicação que era focado mais na loja da Boa Causa, que eu explico mais para frente também. Depois, uma opção de captação que existe, que funciona muito, é a captação por eventos. Então, a gente organiza um leilão, organiza um show, organiza uma corrida, e toda a renda revertida entra para a instituição para compra de equipamentos, para compra ou então para reformas, né? Que é o foco maior da instituição que eu falo, mas quando a gente trabalha com o terceiro setor, a gente precisa ver qual que é a demanda maior, né? Então, no meu caso, é os equipamentos, em outros casos, talvez sejam reformas, ou talvez sejam atendimentos, talvez seja a questão de ofertar mais vagas em uma escola, ofertar mais vagas de um curso profissionalizante. Por último, quer dizer, por último não, mas que acontece muito, são as doações diretas, que é quando a pessoa ela decide fazer um Pix, decide pagar por cartão, por boleto, e também tem os casos de pessoas que deixam o seu testamento. Então, às vezes a pessoa não tem família ou gostaria de deixar para algum projeto que ela acredita que vá apoiar, assim, outras pessoas, e que ela vai deixar esse legado. Então, ela deixa o testamento dela, daí com apartamento, casa, itens, tudo que ela tiver e queira doar. Tudo isso a gente sempre mostra nas redes sociais, nos relatórios e nos kits de agradecimento. Então, é bem importante que a comunicação institucional ela ocorra e que ela esteja transparente ali nas nossas redes sociais, que apareça no relatório, e depois os nossos agradecimentos com essas empresas, com esses parlamentares, com todas as parcerias que a gente fez durante o ano.
ou daquele mês. Então, tudo sempre é importante no dia a dia ir para as redes sociais, depois, no final do ano, já ir para um relatório, e a gente sempre manter, né, o relacionamento com esses parceiros para fazer o agradecimento. Perfeito, Bia. Eu vou parar de compartilhar para a gente conversar mais um pouquinho, então, e aí depois eu retomo a parte final da apresentação. Maravilha. Mas é isso mesmo, é um trabalho muito de gestão de relacionamento e de construção de imagem, né? E aí, para construir imagem, teve uma frase que tu falou ali, que eu associei muito, que tu disse que é necessário que o captador de recursos, enfim, quem trabalha nessa área, faça projetos que encantem as pessoas, né? E aí tu tem que encantar a pessoa se vestindo daquela instituição. Eu queria te perguntar, então, qual é que é a importância de se apropriar da instituição que tu trabalha, não ser só parte dela, mas se posicionar enquanto a instituição para captar esse recurso, e qual a importância de dominar o discurso da empresa, da instituição, né? Porque tu vai estar pedindo dinheiro para terceiros. Então, tu tem que se posicionar enquanto Santa Casa e não enquanto funcionária Bianca que trabalha na Santa Casa. Sim. Eu acho que, independente da instituição que a pessoa está, ela tem que pensar sempre na missão, né? Ela tem que ver qual que é o propósito daquela instituição que faz ela conseguir se sentir pertencente, ter todo esse pertencimento porque ela acredita naquilo, ela vê que funciona. Então, quando a gente vê que a Santa Casa recebe pessoas do país inteiro, a gente começa a pensar, poxa, realmente o atendimento daqui é bom. As pessoas vêm aqui para ter saúde, para conseguirem melhorar de vida. Então, eu acho que quando a gente acredita na instituição, quando a gente acredita no que ela tem de essência, é o que faz a diferença, assim. Eu conheço pessoas de outras instituições e, e tu vê, assim, que todo mundo fica muito empolgado para falar de onde trabalha, da captação que precisa, porque sabe da demanda. Eu sei que, assim, por mais que o hospital esteja com muitas coisas acontecendo, sempre tem algo para melhorar. Sempre tem uma área que ainda não foi reformada, tem um equipamento que tá antigo, tem alguma cama que não é a mais adequada, alguma poltrona. Sempre tem muitos itens e muitos espaços físicos para melhorar. E quando a gente consegue passar isso para o investidor, seja aquele que vai doar por imposto de renda, aquele que vai fazer doação direta, ele enxergar que vai melhorar a vida de alguém. No final, tem uma parte no Hospital São Francisco que fala que todo paciente é o amor da vida de alguém. Então, assim, não é só um paciente, ele é o amor da vida de alguém, assim, é a mãe que alguém ama, é o pai que alguém ama. Então, é importante a gente conseguir esse recurso para melhorar a vida de todos, né? Perfeito, Bia. A Kessia precisou sair, tá, gente? Ela não conseguiu botar no chat, mas ela tinha um compromisso. Ela agradeceu muito a presença. Depois, no final, eu falo um pouquinho mais sobre a mensagem que ela me mandou. Ela ficou bem feliz de ver. Mas, continuando. Obrigado, Bia. E aí, outra pergunta que eu queria te fazer também nessa mesma linha de raciocínio é de que, ao mesmo tempo que tem esse trabalho mais emocional, mais abstrato, de falar de imagem, de valores da empresa, de missão, também tem a parte muito burocrática, né? Que é de dominar os editais, os incentivos, enfim. Como é que foi esse processo, assim, de começar a trabalhar com a lei, com editais, com o juridiquês, assim, para conseguir captar o recurso? Sim, boa pergunta. Realmente, essa parte, ela é muito presente para quem trabalha com captação de recursos. Então, tem a lei, depois tem a questão da porcentagem de que a empresa pode ou não doar. Então, isso tem que estar muito afiado, assim, tu tem que estar sempre estudando, sempre dando uma olhada, sempre indo atrás da lei, né, de todas as leis, e se tiver um jurídico junto, ajuda muito, claro, ter eles ali presente, mas uma das coisas que a gente tem que se preocupar, e que é a parte mais burocrática, é a prestação de contas. Então, como eu falei antes, né, tem que ter transparência. A gente vai fazer uma licitação para comprar aquele equipamento.
Então, depois da licitação, vai ter que ter a prestação de contas e o pagamento tem que ser envolvido com a conta específica. Então, tem que ter todo esse gerenciamento do projeto para conseguir que tudo ocorra bem. E uma das coisas que eu acho que a gente tem que estar por dentro quando está na captação é conseguir unir esses setores. Porque a gente que é da comunicação, a gente realmente vai estar envolvido mais em conseguir o dinheiro, né? Conseguir o dinheiro, cuidar o post, cuidar as redes sociais, cuidar o relatório, fazer uma apresentação, ir atrás do investidor, procurar edital. Mas também é importante a gente conseguir gerenciar essas pessoas que vão estar envolvidas. Normalmente, uma instituição vai ter pelo menos um advogado, pelo menos uma pessoa ali do jurídico, vai ter uma pessoa da contabilidade ou controladoria. Então, essas pessoas, elas têm que estar por dentro, elas têm que estar junto, também fazendo o estudo delas, a parte delas, de conseguirem manter toda a documentação e a burocracia mais em ordem. Excelente. Eu acho que essa tua fala resume muito uma das perspectivas que eu tenho do que é a profissão de RP, né? Que é gerir equipes através da comunicação interna institucional. Assim. E isso ficou bem claro na tua fala, e na fala da Kessia também, ela falou muito de liderança, né? Ela já assumiu uma posição de liderança logo no início. E quando tu assume essa posição de liderança, tem que trabalhar com muitas pessoas que estão com o mesmo objetivo, mas são de outros setores, né? Então, esse desafio, eu acho que ele é muito comum no teu setor, assim, no setor de gestão de projetos, de trabalhar com grandes equipes e ter que conseguir, enquanto desafio constante, servir de ponte para todo mundo, né? De estar mantendo sempre atualizadas as informações. Eu queria perguntar para ti também se esse trabalho de atualizar a informação, de mandar notícias, newsletter para a galera, vocês também fazem, porque ao meu ver, ele parece ser um trabalho importante para manter os projetos sempre alinhados entre todos os setores. Né? Sim, super concordo. Acho que é importante, mas atualmente não estamos fazendo. Infelizmente, tivemos algumas reformulações no setor e algumas saídas de algumas pessoas e ainda não retomamos. Tínhamos até um tempo atrás a questão da pessoa receber as notícias da semana, as notícias do mês. Hoje está um pouco parado, mas acho que é uma estratégia bem importante e que super funciona. Eu recebo de outras instituições também, então eu sempre estou por dentro do que, quantos atendimentos eles tiveram, quais visitas eles receberam, se eles fizeram algum evento. Então, acho que é uma estratégia importante, que funciona e que ajuda a manter esse relacionamento, seja com o doador, com o parceiro, com o futuro doador, porque às vezes a pessoa nem é o doador ainda, mas só dela estar recebendo aquelas notícias, ela pensa, eu acho que vale a pena, hein? Olha quanto que eles estão fazendo, ou quanto que eles fizeram esse mês, esse ano. Sim, são várias microestratégias para cada público diferente, né? Tem a estratégia para o prospect, que é o cara ali que futuramente pode se tornar um investidor, o doador. Tem a estratégia já para falar com o político, que já é outra abordagem, né? São vários discursos, eu acho que tem que utilizar. E eu queria te perguntar também como é que é ser camaleão no discurso, assim. Num dia tá usando terno em Brasília, no outro tá tomando café com a velhinha que tá fazendo o testamento dela. Assim. Então, realmente é uma experiência, né? Porque às vezes tu tá lá, eu estive em Brasília no passado para conseguir emenda, e então tu tá lá toda arrumada, de salto, esperando para falar com o senador, e daí tem toda aquela questão mais política, que a gente sabe, de poder ter uma linguagem diferente, poder ter conversas diferentes. E depois, quando a gente volta para cá, a gente vê uma paciente assim que, ai, a minha mãe teve aqui e eu quero muito doar para o hospital porque eu fui bem atendida. Então já é outro formato, assim, já é uma comunicação mais afetiva, que a gente já vai estar mais próximo. Então, realmente tem que ser um camaleão. Para quem gosta de relacionamento, acho que o terceiro setor ele é perfeito. Porque isso acontece muito, assim. Tu tá muito próxima de todas as pessoas possíveis da instituição. Tu tá próxima com o beneficiário, porque
Quando tu tá dentro do hospital para fazer um vídeo, para fazer uma foto, tu tá ali do lado do paciente. E daí tu tá ali conversando com ele, entendendo quanto tempo que ele tá ali e como que tá sendo para ele, às vezes, quando ele quer falar também, né? Porque daí tu tem que ter essa empatia de saber quando que o paciente está disposto a conversar, falar da doença dele, ou quanto que ele quer ficar ali, quietinho, não quer fazer foto, não quer aparecer. A Prof. Bea lembra, deve lembrar, claro, das diversas vezes que a gente esteve no hospital com os alunos de foto. Quando a gente vai na maternidade, tem mãe que diz, não, não, claro, entra, vamos, podem tirar foto do parto, podem tirar foto de tudo, da gente, do pai, e daí já tem mãe que não, não, a gente não quer, a gente quer ficar mais reservado. E essas coisas, elas vão acontecendo, assim. Quando a gente vai fazer um material, quando a gente está em Brasília, quando a gente está com um investidor, são linguagens diferentes. Até uma das coisas que a gente tem feito é conseguir focar em vídeos e materiais que sejam específicos para cada público, né? Então, hoje as redes sociais, a gente já imagina ela para um doador direto, para uma pessoa que foi na Santa Casa, ou uma pessoa que foi impactada ali pelas redes sociais mesmo, de ver aquele vídeo e já entender a proposta. Mas, quando a gente vê um outro material, um material que seja mais relatório, mais uma apresentação, ele vai para outro tipo de público, já é outro formato. Vai um vídeo, vai um link, ele pode ver um outro vídeo, mas que tem uma outra linguagem. Excelente, Bia. Eu ia te fazer mais perguntas, mas eu acho que tu respondeu bastante o que eu tinha pensado em te perguntar já durante a própria conversa. E vou finalizar, compartilhar de novo aqui o resto da apresentação. Aí tem mais uns slidezinhos e uma dinâmica meio RH depois ali, para a gente finalizar. Olha aí o técnico em RH já. Unidos. Então, não vou falar muito sobre, anotei algumas coisas sobre a minha experiência também enquanto captador de recursos e gestor de projetos culturais e artísticos, né? Trabalho muito com audiovisual e com teatro. De um ano para cá, a gente já fez 3 filmes, 3 curtas-metragens em Novo Hamburgo, vamos rodar uma peça agora, ano que vem, no Rio Grande do Sul, em 5 cidades. E nesses microprojetos autônomos também a gente precisa de captação de recursos, né? E aí eu só anotei algumas necessidades que eu acho que vão de encontro também com o que tu e a Cassie trouxeram antes, de hard skills e soft skills, assim, né? Tanto do domínio técnico do que a gente está fazendo, mas também dessa sensibilidade, desse conhecimento emocional e social que a gente tem que ter, né? São duas coisas que andam muito unidas nesse setor. E aí eu acho que os principais tópicos, assim, é uma necessidade de planejamento para gerir diversos projetos simultaneamente, né? E de forma criativa também. Ter uma comunicação, então, bem fortificada para garantir patrocínios, recursos, enfim, relacionamentos duradouros também. Dominar os canais que a gente está atuando, que é bem o que tu falou, dessa necessidade dessa necessidade não, mas dessa coisa natural do captador de recursos de ser camaleão, de se posicionar em vários locais, sempre dominando aquilo que ele tem como objetivo, né? Ou dominando, por exemplo, no meu caso, Rouanet, ELIC e outros tipos de incentivo fiscal também. E para ter esse domínio, a gente tem que dominar também a escrita criativa e sintética, né? Para captar esses recursos, esses parceiros, porque às vezes a gente fala é prolixo, sou bastante, mas a gente precisa de muita síntese no que a gente está querendo propor. E agora eu lembrei de uma pergunta que eu vou te fazer assim que eu terminar esses tópicos, Bia. A gente também precisa ter uma criatividade pé no chão para propor contrapartidas nos projetos, porque a gente não tem tempo quando a gente está trabalhando com muitas coisas simultaneamente, né? Então, às vezes, o feijão com arroz ele funciona mais para prestar contas do que organizar coisas mirabolantes, eventos incríveis, assim. Às vezes, tu só enviando um agradecimento com os números do mês, do ano, para cada pessoa envolvida, já é mais eficaz do que outras tentativas, né? Então, também necessidade de ter rede de relacionamentos bem atualizada,
tendo prioridades de quais são os melhores contatos. E a gestão de equipes, que a gente também falou, né? É isso, parar de compartilhar. Eu devia ter anotado Isso, a até pergunta. da contrapartida, eu acho bem importante a gente explicar pro pessoal que sempre que tem um projeto, principalmente de lei de incentivo, ele tem uma contrapartida. Então, a Já gente tem que exigida, né? dizer, a gente tem que dizer o que vai ser, o que vai ter de retorno, né? Então, quando a gente apresenta para um investidor, a gente tem que dizer qual que vai ser o retorno para ele. Ah, mas e a minha marca? Ela vai aparecer em algum lugar? E o pé no chão que o Vitor fala é bem importante. Porque às vezes a gente pensa assim, não, ele vai fazer então um vídeo para cada doador. E vai ter com um depoimento de um beneficiário e ele vai falar muito e vai agradecer a empresa. E daí nisso, quando tu consegue, sei lá, mais de 50 doadores, começa a ficar complicado. Como é que tu vai fazer, conseguir, vai pegar 50 beneficiários para gravar? Vai pegar um e ele vai gravar quantos vídeos? Então, tem que ser pé no chão, tem que dizer, não, vai ter o logo vai estar lá no relatório, vai estar no site, a gente vai divulgar nas redes, fazer um card, vai aparecer em um vídeo o logo, mas é bem importante que a gente, na hora de escrever o projeto, a gente tenha essa ideia de que, ok, somos muito criativos, a gente consegue realmente botar o logo da empresa aqui nesse lugar, ficaria lindo, mas a gente tem que lembrar que a gente pode conseguir muitos doadores, que aquele espaço já não vai ter como, que as coisas vão acontecendo, que não vai ter tempo. Então, é importante, na hora de escrever o projeto, pensar nisso. Até em questão de metas, né? Às vezes a gente pensa, não, certo que a gente vai conseguir fazer 50 rodas de conversa durante o ano. Mas às vezes não vai, porque, dependendo do espaço da instituição, não vai ter como fazer a roda de conversa naquela semana, daí se era 50, o ano já ficou perdido, porque como é que não vai ter que ultrapassar para outro ano, daí a semana tem feriado, não vai dar para fazer uma roda de conversa. E se foi uma das metas, vai começando a prejudicar e vai ficando difícil gerenciar esse projeto, né? Se ele tiver muitos detalhes. Uhum. E aí eu ia te perguntar sobre síntese, assim, minha última pergunta, que a gente tem que ser sintético e pé no chão, base para escrever qualquer projeto. E aí eu vou te fazer uma pergunta meio cruel, mas eu sei que tu é muito boa captadora de recursos e vai ter a resposta na ponta da língua. Que é, resumidamente, o que precisa ter na proposta de captação? O que não pode faltar? É a última pergunta. Não pode faltar é o público-alvo, porque o investidor, às vezes a empresa, ou esse investidor solito, ele tem uma causa. Às vezes ele quer que o público beneficiário sejam crianças. Às vezes ele quer que sejam idosos, que nem a Kézia estava falando antes da Adele. A Adele tem, a causa dela é a educação. Então, qual é o público que ela precisa? De estudantes. É estudantes que ela quer que esteja escrito ali e que vão ser os beneficiados. Então, acho que o importante, que não pode faltar nunca, é definir um público. Não dá para dizer, esse projeto é para todo mundo. Não, esse projeto não é para todo mundo. Vamos ter que dizer, é para idosos, é para crianças, é para estudantes, ou quem sabe nichar mais ainda. É para estudantes de comunicação, porque o projeto vai beneficiar somente, vai ter um curso que é focado nisso, que é focado naquilo. Então, eu acho que é o principal, assim, ter um público. Definir o público, e é uma definição que vai do início ao fim e além, né, do projeto, porque tu vai definir quem vai ser atingido, quem vai ser, enfim, beneficiado pelo projeto, e vai definir também questões de contrapartida até, né, porque aí tu vai começar a associar todo esse projeto com a marca especificamente naquele nicho de mercado, afim, assim. Concordo contigo que a definição de público é essencial também.
Obrigado, Bia. Te agradeço. Deixa eu passar aqui e ver qual é que é o próximo slide. Eu já compartilho, a gente entra na reta final, nos últimos 10 minutinhos da nossa conversa, que eu acho que está sendo bem legal. Aí, compartilhando novamente. Aí tinha mais 2 slides que eu vou pular, porque, sinceramente, a gente respondeu na nossa conversa inteira, entre nós três, aqui no nosso bate-papo, né? Sobre a importância da comunicação institucional para captar recursos. Principais desafios, dificuldades e alegrias de trabalhar com isso. Acho que desafios e dificuldades a gente falou bastante, né? Alegrias a gente podia ter falado um pouco mais. Já me antecipo e te pergunto qual a tua maior alegria de trabalhar com captação de recursos, assim, o que faz teu coração bater mais forte. E me antecipo também dizendo que, para mim, essa questão de produzir, de trazer os recursos financeiros, enfim, materiais, para uma ideia ser realizada, ela já se explica por si só, assim, de conseguir ser uma pessoa que vai ajudar a materializar uma ideia coletiva, assim. Eu acho que isso é muito importante também para quem trabalha nesse setor, né? Sim. Eu acho que uma alegria que eu tenho é ver Pode o falar. paciente. Voltou? É ver o paciente feliz, assim. Tem um vídeo que a gente fez, que foi o depoimento de um paciente, eu acho que foi o momento que eu senti, tipo, é isso, sabe? É sobre isso, né? Que é o que a gente, que virou meme, né? Sobre isso. E quando a gente vê o vídeo daquele paciente ele tem doença crônica renal, então ele faz hemodiálise há 20 e poucos anos, já fez transplante, mas enfim, o organismo dele acabou rejeitando. E ele contando quando ele começou a fazer, como que era e como que estava agora. Por último, assim, ele disse que teve muitas melhorias. Ele, antes a máquina demorava, daí a máquina trancava, tinha que esperar trocar a máquina. Depois de alguns anos, veio outra máquina. E a gente sabe que aquela máquina ela veio porque alguém fez uma doação e se pôde comprar uma máquina nova. E, e depois, agora, por último, a poltrona. Então, eles ficam 4 horas fazendo hemodiálise. E ele contando, assim, do conforto que teve em ter uma poltrona melhor. Depois, o conforto que teve em ter uma mesa, que é uma sala de lanche. Então, imagina tu chega às 7 horas da manhã e sai meio-dia. Então, tu chega rápido, às vezes tu não toma café em casa, toma café lá, que tem até um lanche que o paciente recebe. Ou no final, tu vai ter que ir depois para outro lugar, ou às vezes, quando antes de ir para casa, precisa se alimentar de novo. Então, ter esse espaço, e era um espaço que não tinha antes. E ele foi proporcionado por causa dessa captação. E sem falar na UTI neonatal, que para mim é um lugar incrível, que a gente vê bebês muito pequenos que possivelmente em outros hospitais teríamos desafios muito maiores do que ali, porque ali eles têm equipamentos, eles têm profissionais, uma equipe grande de profissionais, então tudo isso envolve para ver as pessoas bem. Então eu acho que a alegria é poder acompanhar de perto e tá lá junto com os pacientes, vendo eles melhorando e É, tendo um atendimento de é, um, qualidade. é um trabalho bem íntimo, né? Com o outro, assim. Acho que isso também é interessante, bem próximo, afetivo. Então tá, e agora para finalizar, o meu lado técnico em RH, para não deixar ninguém dormindo nesse final, eu vou compartilhar com vocês aqui, se alguém quiser ler o QR Code, mas eu também vou compartilhar o link no chat aqui, de uma nuvem de palavras que a gente vai falar, que a gente vai escrever, cada um bota 5 palavrinhas ali, sobre o que vocês relacionam com tudo isso que a gente falou, com o que a Bianca trouxe, com a história e a trajetória da Kessia também, com o que eu agreguei de alguma forma, para a gente ver qual é que foi o entendimento geral aí, resumidamente, da galera sobre a comunicação institucional para a captação de recursos. Vou compartilhar aqui no chat. 5 palavrinhas cada um, em 2 minutos a gente termina e finalizamos dentro do tempo. Me avisem se não conseguirem acessar, por favor.
Todo mundo conseguiu responder pelo menos uma palavrinha? Aí eu atualizo aqui. Eu não consegui acessar o chat. Ah, não conseguiste? Nem o QR Code. O QR Code aparece ali, mas coloca não acessível. Deixa eu tentar de novo. Se não der, pode escrever as palavras no chat que a gente já adiciona ali. Eu já falo, leio para todo mundo junto. Eu também não consegui nem o chat, Vitor. Poxa. Vamos ver Eu aqui. consegui entrar pelo do chat, mas diz que a apresentação ainda não pode ser iniciada e tal. Acho que talvez tenha algo para ti também, né? Pra fazer o gerenciamento. Teu microfone mutou, Vitor. Obrigado pelo aviso. Estranho, aqui tá dando certo, tá? De qualquer forma, eu vou fazer aqui no Se Vira nos 30, quem sabe fazer ao vivo. Escreve alguma coisinha no chat para ver se a gente pega o bichinho ali. Isso, eu vou colar aqui na apresentação que eu estou compartilhando com vocês o que já temos até agora, porque lá deu certinho. Tem uma galera que já escreveu algumas coisas. E além disso, daí vocês podem compartilhar comigo aqui, falar palavras que a gente pode organizar só para fechar isso de uma forma bem resumida, assim. Sensibilidade, eu acho que é uma palavra que tem que entrar nesse jogo aí, viu? Porque é tão bonito tudo que a Bianca, tudo que vocês falaram, muito, muito, muito bacana ver esse lugar onde vocês estão ocupando esses espaços. Acho que sensibilidade é algo fundamental. Sensibilidade, eu vou anotando aqui no chat, aí depois eu faço um mais bonitinho lá no Canva e já compartilho com todo mundo. Sensibilidade, mais alguma palavra que vocês acham que tinha que ter ali? Comunicação, eu acho que é fundamental também. Não estou vendo aqui, foi falado só disso até agora, né? Resumidamente, comunicação é algo que agrega tudo, né? Acredito. Perfeito. Eu adorei que apareceu o gerenciamento também, versatilidade. Acho que realmente são bem importantes, e sem falar da criatividade que está ali, né? Sempre tem que estar envolvido para a gente conseguir escrever, para a gente conseguir apresentar no final. Isso. Então, finalizo assim com essa tentativa de dinâmica, que saiu quase bem feita. Mas acho que ela atingiu o objetivo de conversar assim, e de resumir tudo aquilo que a gente falou, né? E aí passo para o último slide, se alguém tiver alguma pergunta, enfim. É o momento de nos perguntar, de nos corrigir, de nos agradecer, de nos elogiar, enfim. O momento é de quem está ouvindo a gente. E antes disso, também agradecer a presença da Bia mais uma vez, da Kessia, duas pessoas incríveis. A Kessia me mandou um textão que eu ainda não respondi aqui, mas ela ficou muito feliz mesmo. Então eu agradeço todo mundo que está aqui por prestigiar esse momento que foi importante, acho que para nós três. E agradecimentos infinitos. Finalizamos por aqui nossa noite de bate-papo. Obrigado, gente. Isso, também quero agradecer pelo convite, Vitor. É muito bom estar na Unicinos, em aula aberta o tempo todo. Gosto muito de estar na universidade e nesse clima que a gente tem com as profs, com os colegas. Eu sei que o tempo foi curto, né? Eu tive que falar várias captações rápidas também para conseguir
explicar todo o leque de opções que existem para quem é captador, mas eu sigo à disposição. Quem quiser me chamar no Instagram, quem quiser pedir o WhatsApp, porque a Poli tem, o Vitor tem, a Bea tem, quem quiser mandar também, quem quiser adicionar no LinkedIn, estou sempre à disposição. Eu acho que relações públicas tem tudo a ver com o terceiro setor, tem tudo a ver com captação de recursos. E é o que a gente sempre fala, às vezes a vaga, ela não vai estar escrito relações públicas, mas ela é relações públicas. Então, estejam atentos a isso, estejam abertos a outras oportunidades que o mercado oferece. E qualquer dúvida também, estou aí à disposição. Se quiserem dicas, se quiserem conversar, estou aí para qualquer obra. Acho que eu vou me juntar aí ao time de vocês para agradecer nesse momento também, né? A parceria de todo mundo. Foi uma aula aberta, digamos assim, de bastante sucesso, tivemos bastante procura externa, né? Isso demonstra que o assunto foi interessante, para nossos pares, e aí, né, vocês tiveram aí a felicidade de estar aqui. Eu gostei bastante, né, no vídeo de palavras eu fiz as minhas contribuições ali, enquanto a Bia falava que a palavra para ela de ordem, digamos assim, o que não podia faltar, né, nesse processo era a questão do público. Eu fiquei pensando em todas as palavras que praticamente apareceram ali na nuvem que o Vitinho fez. Algumas foram contribuições minhas e acho que mais pessoas também colocaram mais ou menos o que eu tinha colocado. Mas eu fiquei pensando muito, primeiro no planejamento, né? Que tem que ser bem sólido e tem que ser bem feito, né, para que ele seja base, de fato, para essa captação de recursos e para essa gestão de projeto. E a questão da avaliação, né, não só dos resultados, mas uma avaliação constante enquanto o projeto está em andamento, que isso faz com que a gente consiga reparar algumas coisas a tempo e também fazer uma boa avaliação no final para ver aquilo que precisa ser melhorado no processo ou para ver nosso sucesso também, né? E a gente acaba, às vezes, eu vejo muito, não só no mercado, mas na própria universidade, uma coisa que eu vivo batendo muito enquanto prof, é nesse processo de avaliação, porque eu vejo muito que fica, às vezes, aquém, né? E é uma parte muito importante, principalmente para relatório de quem capta recursos, porque as gurias falaram sobre investimento, sobre investidores e como, né, que vai atrás de investidores e tudo mais. Isso é um pilar importante para o investidor, né? E para que ele volte também, para que tu consiga captar recursos com outro investidor, né? Porque tu mostra ali todo o, a visão geral, digamos assim, né? O plano geral do que tu teve já anteriormente e qual o valor que foi arrecadado e como foi usado esse dinheiro, né? O balanço social, digamos assim, daquele projeto. E isso demonstra não só uma organização, mas eu acho que uma seriedade, né, no processo, assim, então, muito bacana. E, enfim, também te dá dados e subsídios para o porvir. O próprio dado ali da Panvel, que a Bia falou, né, do troco solidário, é um dado interessante para a gente observar. Poxa, o pouco que se faz, na verdade, é muito volume e acaba vindo. Isso faz com que, por exemplo, seja renovado e reforçada a parceria com a Povel e com outras empresas de repente, e para até levar esse projeto para outras empresas e dizer, olha, a gente conseguiu captar mais de 500 mil só no ano de 2000 e tanto, por uma parceira nossa nesse troco solidário. Tu não quer fazer parte também, né? Para nós é muito importante, faz com que a gente consiga manter o nosso projeto de pé. Então, eu acho que essa avaliação, às vezes, precisa, não é que, eu acho que às vezes fica um pouquinho ali, né, com algumas falhas, mas eu acho que faz uma diferença enorme, principalmente nesse contexto que a gente está falando. Eu não queria, enfim, roubar muita cena, acho que foi muito bacana essa aula aberta, foi muito gostoso, passou super rápido o tempo, e queria convidá-los para as próximas aulas abertas que vamos ter ao longo desse semestre inteiro, né? É a proposta da disciplina de tópicos especiais de mercado 2, de trazer assuntos contemporâneos, de debater com nossos pares aqui e da gente
abrir essa aula para que outras pessoas possam vir também contribuir com a gente, assistir, se sentir pertencente e sentar na nossa sala de aula, digamos assim, né? É realmente para que a gente possa estar juntos e sentir mesmo que o curso como um todo integra vários assuntos e faz com que a gente, né, tenha um melhor fluxo de informações entre todos nós. Então, obrigada, Vitinho, obrigada, Bianca. Né, vou estar com os guris também na semana que vem no Conecta, vamos fazer um trabalho muito bacana, espero que estejam todos os dois confirmados aí. Não falei isso antes com eles, mas estamos aí nessa proposta também. Temos também outras colegas que vão fazer parte desse processo. Mas é sempre um prazer. E sejam muito bem-vindos sempre que quiserem. A porta das minhas turmas e das minhas aulas estão sempre abertas para vocês. Obrigada. Obrigado, Poli. Obrigado a todo mundo que está aqui, que assistiu, que ficou até o final. Ninguém foi embora, bom sinal. Ok, isso aí por bom motivo. E aí, espero que mais gente veja depois a gravação também. E que a gente possa trocar ideias, que nem a Bia falou, chamar a gente nas redes sociais, desenvolver projetos e ideias e concretizar tudo isso. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Bea. Parabéns, parabéns, Poli, parabéns, pessoal. Um beijo e foi uma alegria estar com vocês. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Cris. Boa noite, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite. Ficamos nós, Bia. Beijo. Beijo. Só antes de desligar, parou de gravar aqui. Eu acho que a Poli ainda tá no modo dela. Beijo, até daqui a pouco. Beijo, até mais.